Gente, agora vamos falar sobre a mandioca, né? Porque é dela que vem vários produtos, como a tapioca, a puba, a farinha. E dessa última aí eu gosto muito, porque com ela dá para fazer farofa, pirão ou só misturar ali um pouquinho na comida e pronto, já tá bom demais, né? Para mim e para muita gente, a farinha é uma delícia de qualquer jeito. E além de ser saborosa, tem um detalhe importante, é que ela faz bem à saúde. Mas atenção, não dá para comer farinha sem controle, né? Veja como você deve consumir essa maravilha na reportagem de Rafael Carvalho e Sandro Luiz. A casa de Valmir é daquelas que sempre tem farinha. Quem não come diretamente no prato, come no pirão. Minha esposa mesmo não come muito farinha. De vez em quando ela cisma assim de comer uma coisa mais nordeste, porque ela é de São Paulo, né? Então ela tem um costume um pouco diferente do meu. Mas de vez em quando ela faz isso. Ela faz assim, come com farinha também, igual a gente aqui. Mas quando tem um pirãozinho... A pirão ela gosta, com a farinha mistura com ela e dá certo mesmo. Para agradar a todos, ela é vendida de 3 formas: fina, média e grossa. A média é a mais procurada no mercado Albano Franco, em Aracaju. Uns preferem mais média, outros chegam aqui eu vendo mais a média do que a grossa. A grossa é pouca que eu vendo. Agora a média e a fina eu vendo o suficiente. Tem ainda a farinha amarela, que é a segunda mais vendida aqui. A farinha amarela vende o suficiente. Farinha boa. Essa farinha é da mandioca mesmo, não é misturada não. Essa farinha, a mandioca vem de São Paulo. A gente faz a farinha aqui, é uma farinha muito boa, muito procurada. Essa farinha amarela é muito dignificada, não é farinha feita com produto não, é farinha amarela mesmo, da mandioca mesmo. Na mercearia de Seu Ismael não falta farinha da boa. Compro sempre farinha no mercado, eu vendo também. E como é que o senhor faz para escolher a farinha boa? Rapaz, farinha a gente escolhe quando pega nela, e faz assim nela, que ela fica que nem areia. Aí ela é a farinha boa. Agora quando você pega a farinha que ela fica macenta, ela não é muito boa. Farinha que ela fica granulada que nem areia. A farinha de mandioca é rica em carboidrato, que representa 80% da composição. Ela tem ainda outros nutrientes e sais. Quem quer emagrecer ou tem diabetes deve tomar cuidado no consumo da farinha. Quem é diabético, quem é obeso, tá? O consumo da farinha da mandioca, ela libera muita glicose no organismo, tá? Em velocidade rápida. Então isso acaba sendo um perigo para quem consome, para quem é diabético e para quem tem excesso de peso. 80% da farinha produzida em Sergipe vem de 3 municípios: Lagarto, São Domingos e Campo do Brito. E toda a produção não fica somente aqui no estado não, viu? Vai para fora também. E é um produto muito valorizado lá. A farinha ele é um produto brasileiro, mas o mundo todo consome farinha, né? E Sergipe ele tem essa tradição em uma boa farinha. Ela oferece esse produto à sociedade, tanto a nível do Nordeste como do Sul do país. A farinha é a preferência da farinha sergipana. Segundo a Agenor, técnico da empresa de desenvolvimento agropecuário, a Indagro, a produção de farinha tem grande participação na agricultura do estado. Como a farinha ele é um produto que ela vem do agricultor familiar, Sergipe hoje tem em torno de 130 mil agricultores familiares. Então, a farinha hoje ela representa uma boa representação no estado, que todos os agricultores familiares produzem mandioca. Você chega numa região, você quer saber que tem um agricultor familiar, você veja uma roça de mandioca. Aí você identifica que tem um agricultor familiar. Esse agricultor familiar eu quero enfatizar, quero bem falar sobre isso, porque ele é responsável por 90% do alimento que a gente vai para a nossa mesa. Tem produto que é até 100%, a farinha mesmo é 100% da agricultura familiar. Entendeu? Então isso Sergipe é bem representativo. A produção de farinha evoluiu no estado no decorrer dos anos. Como se dá a produção hoje da farinha? A gente lembra daquelas casas de farinha antigas. Elas predominam hoje ainda? Olha, tem, mas a sua grande parte já foi substituída por casas modernas. Quando eu falo moderna, em quê? Em relação à sua questão da vigilância sanitária e seus aviamentos, seus equipamentos. Forno mecanizado, antigamente era no forno na mão, era do rodo, né? Hoje já temos forno que ele já faz o próprio trabalho de mexer a farinha mecanizado. E principalmente com os mercados, com a vinda dos mercados institucionais, o PAA e PENAI, a vigilância sanitária está muito em cima dessa questão da qualidade das carnes de farinha, o aspecto de higiene, né? Então hoje tem poucas carnes de farinha tradicionais, assim, pouquíssimas. E se você gosta de farinha, tem um motivo para gostar ainda mais.
A vitamina B6 e o triptofano, eles ajudam na liberação, na produção de serotonina, que é o tal do hormônio da felicidade. É por isso que as pessoas adoram consumir a farinha da mandioca, tá? Porque depois a pessoa que consome tem aquela sensação de prazer, de bem-estar, menos estressada, bem-humorada. Então a farinha ajuda na produção do hormônio da felicidade.